Bom, seja muito bem-vindo a esse curso completo para você abrir um CNPJ, para você que é um contador recém-formado. Então, se você é profissional da contabilidade, se você é contador e você quer aprender exatamente o passo a passo de como que você faz um processo de abertura para o seu cliente, especialmente para você que não teve a oportunidade de trabalhar na prática, na vivência, você vai aprender exatamente nesse passo a passo como que você faz um processo de abertura, por onde você começa e o que são as principais informações que você vai precisar saber na hora que você vai fazer um processo de abertura. E aqui eu quero contar para você exatamente somente 4 passos que você vai precisar seguir para que no final você saia com o seu CNPJ aberto, o CNPJ do seu primeiro cliente. É isso que a gente vai ver nesse conteúdo aqui de hoje. Mas antes da gente começar, se você acha que esse contador ele é importante para você e assim a gente produza mais conteúdos para você contador que quer abrir o seu próprio escritório de contabilidade, não se esqueça, curte esse vídeo, clica nesse curtir, faça isso agora, você gasta muito pouco tempo e se inscreva no canal, porque assim você se inscrevendo toda vez que a gente publicar um conteúdo novo para te ajudar, você que está abrindo o seu escritório de contabilidade, o YouTube vai te enviar uma notificação. Então vamos lá, vamos para o conteúdo. Muita gente que está começando na área contábil, muita gente que está pensando em abrir um escritório de contabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça quando ela quer aprender a fazer um processo de abertura de CNPJ é justamente ir lá e entender o processo na junta comercial, o processo na receita, o processo de DBE. E na nossa metodologia, no nosso método contador ativo, uma das primeiras coisas que a gente ensina não é exatamente você aprender a preencher, por exemplo, uma FCN ou aprender você a preencher um processo de viabilidade. A primeira etapa que a gente vai te ensinar e que você precisa aprender para você que não tem experiência nenhuma na área e quer fazer a sua primeira abertura de empresa, quer tirar o seu primeiro CNPJ, quer atender literalmente o seu primeiro cliente, a primeira coisa que você precisa se preocupar e precisa aprender é a reunião com o seu possível cliente. Sim, esse é o primeiro passo e por isso que eu quero te trazer aqui 4 passos para você seguir para que você consiga abrir um CNPJ de qualquer cliente que você vá prospectar. A primeira coisa que você precisa entender é uma reunião. Eduardo, eu não tenho conhecimento prático, como que eu me comporto durante uma reunião? Como que eu vou lá, prospecto um cliente e se eu ir lá, como é que eu sei das perguntas? Se eu não souber responder a pergunta. Por isso que no nosso treinamento, no Contador Ativo, a gente disponibiliza para você um material exclusivo, exclusivo de alunos, exclusivo do nosso treinamento, com as principais perguntas que o seu cliente vai te fazer durante um processo de abertura. E por que é importante você, primeiro, antes de aprender aqui as próximas etapas que eu vou te mostrar do processo prático, por que é importante você aprender isso primeiro? Porque nesse momento você precisa passar credibilidade, você precisa passar confiança para o cliente que você está atendendo, para o cliente que você está quase fechando o processo de abertura. E existem 2 maneiras de você fazer isso. Primeiro é tendo acesso a esse material. Como que a gente faz esse material? Eu já participei e participo na prática, no campo de batalha, com várias reuniões de aberturas. Então eu sei exatamente, não sei exatamente, mas eu sei qual a maior probabilidade das perguntas que você vai receber. Quer ver um exemplo? Eu sei que possivelmente você, durante a sua primeira reunião com o cliente, ele vai te perguntar: mas Eduardo, eu quero abrir minha empresa, será que eu abro ela uma simples nacional ou será que eu abro ela no microempreendedor individual? E aí nesse momento cabe você, através do nosso manual de principais perguntas, responder para ele, dar a orientação certa. Ele vai te perguntar também: Eduardo, qual o melhor tipo de empresa que eu vou abrir para pagar menos impostos? Essa é uma típica pergunta que toda reunião de processo de abertura o cliente vai fazer para você. Então é durante essa etapa, é com esse manual que a gente te disponibiliza que você vai conseguir vencer a primeira fase do processo de abertura de qualquer CNPJ. E aqui a gente parte de uma premissa: ele vai te fazer 10 perguntas. Você não saber responder as 10, dificilmente esse cliente vai fechar com você. Agora,
Se ele te fazer 10 perguntas e você responder 7, responder 8, responder 9 e ficar ali uma pergunta que você realmente não soube responder, é normal. Isso acontece também comigo e acontece também com os nossos alunos. Isso não interfere em nada no seu processo da sua primeira reunião. Mas se você está vendo essa aula, saiba que a primeira coisa que você precisa aprender durante um processo de abertura é como se prepara por uma possível reunião. E aí você pode ter acesso a esse material e você também deve antes, previamente, entender qual que é o tipo de empresa que ele quer abrir, será que é um comércio, será que é uma prestadora de serviço? Tudo isso é importante nessa fase. Segunda etapa de um processo de abertura de CNPJ, para você que nunca fez isso na prática, não é lá ainda o preenchimento nos órgãos competentes que a gente vai ver. O processo, a segunda etapa é você fazer a coleta de documentos. E por que que essa coleta de documentos ela vem nessa segunda etapa e ela é bastante importante? Nada mais ruim durante um processo de abertura, durante você estar fazendo essa aprendizagem, abrindo o CNPJ do cliente, é você solicitar os documentos de forma picadas. Ah, meu Deus, estou aqui na terceira etapa, que eu vou te mostrar exatamente. Estou fazendo o processo de viabilidade e eu lembrei que eu não pedi a CNH ou um documento pessoal do cliente. Estou aqui preenchendo a viabilidade e descobri que eu não perguntei se ele era casado ou se ele era solteiro. E mais, se ele era casado, qual o regime de comunhão na qual ele era casado. Então, se você está no processo de aprendizagem do seu primeiro CNPJ, ou se você está aprendendo a abrir um CNPJ, você precisa saber que você precisa fazer essa etapa muito bem feita. Pedir exatamente tudo que você vai precisar para finalizar o processo do início ao fim. E esse material a gente disponibiliza no nosso treinamento, no método contador ativo, que é uma lista de exatamente todos os documentos que você vai precisar pedir depois que você fez a sua primeira reunião, respondeu as dúvidas dos clientes. O cliente disse ok para você, Eduardo, ok, vou fazer a abertura do meu CNPJ com você. E aí você vai entrar na segunda fase, que é a coleta de documentos. Então, simplesmente você vai pegar essa lista de documentos que a gente disponibiliza para você e você vai mandar para o cliente te enviar essa documentação. E essa é a segunda fase mais importante. Terceira fase, entra a fase onde a maioria de vocês se preocupa somente por essa fase, que é a fase exatamente de você iniciar o processo. Iniciar o processo. Tá bom, Eduardo, fui lá, conversei com o meu cliente, pedi a documentação para ele, e aí? Qual que é o meu próximo passo? E é o que eu vou te explicar aqui agora. A primeira coisa de um processo, primeira etapa de um processo, ela inicia-se na junta comercial. O que é a junta comercial, Eduardo? A junta comercial, para você que nunca ouviu esse nome, é o lugar onde você vai iniciar o processo de viabilidade. O que é a viabilidade? Analisar se naquele endereço pode fazer a abertura do CNPJ. Analisar se aquele nome que o seu cliente escolheu está disponível. Analisar se as atividades que você colocou, que você fez a etapa com o cliente, são atividades permitidas. É exatamente aqui onde você vai fazer o início de um processo. Então, se você não sabe nem por onde começar, saiba a partir dessa aula aqui agora que a sua primeira etapa, depois da coleta de documentos feitas e depois da reunião realizada, você vai ter que fazer o processo na junta comercial. Depois que você faz na junta comercial, segunda etapa do terceiro nível. Depois que você faz o processo na junta comercial, fez a viabilidade, fez o processo inteiro, tudo isso você tem passo a passo no nosso treinamento, no nosso método contador ativo, que é um treinamento muito mais aprofundado sobre processos de abertura de empresas para contadores que não têm experiência prática. Depois que você fez o processo de viabilidade, você vai fazer a segunda etapa, que é o processo de DBE. Então você vai lá, preencher o DBE, que é esse documento que vai comunicar na Receita Federal que você está abrindo o CNPJ. E é nesse DBE que depois de aprovado vai sair o número do CNPJ do seu cliente. Depois que o DBE foi aprovado, você vai entrar na terceira etapa. O que é essa terceira etapa? Você vai entrar na etapa de preenchimento de FCN.
Gente, o que você precisa entender, especialmente para você que nunca fez um processo de abertura de empresa? O processo de abertura de empresa ele é um processo metricamente, simplesmente preenchedor de informação. Você só vai preencher a informação que é solicitada durante o processo de abertura. E é essa etapa aqui que você vai preencher, por exemplo, os dados deles, se ele é casado, se ele é solteiro, qual o valor de capital social, qual que é as atividades que ele vai executar. Basicamente é no processo de FCN. Depois que você preencheu esse processo na junta comercial, tudo isso, tá, gente? A gente está dentro da junta comercial. Você vem para uma quarta etapa, que é a etapa de você fazer as assinaturas. E deixa eu contar uma coisa para você que está vendo esse vídeo aqui agora. Durante o processo de legalização, bem alguns anos atrás, a gente tinha que até redigir um contrato de constituição. Hoje os processos eles estão cada vez mais simplificados que nem redigir um contrato, na maioria das vezes, você não vai fazer. Depois que você preenche o processo de FCN, já sai o contrato estritamente pronto para assinatura. E nem assinatura física, na maioria das vezes, precisa mais. Você vai assinar de forma digital. Depois que você cumpriu todas essas etapas de assinatura, você vai para a quinta e última etapa, que é a etapa de pagar as taxas e protocolar esse processo na junta comercial, que é feito de maneira online. Então, o processo de abertura de empresas, ele varia em por enquanto, três etapas. Reunião com seu cliente, coleta de documentos, preenchimento, iniciar o processo nos órgãos competentes, que é na junta comercial, que você vai fazer junta, DBE, FCN, assinatura, gerar uma taxa e protocolar. Depois que você fez isso, esse processo, somente esse processo, vai sair o seu CNPJ ou CNPJ do seu cliente. E aí você vai para a quarta e última etapa, já com o CNPJ aberto, que é tirar a inscrição municipal, tirar a inscrição estadual e depois tirar o alvará de funcionamento. Esse é um processo completo, especialmente para você que nunca fez isso na prática, para você ter um guia de quais as etapas você vai ter que fazer. Primeiro, reunião. E se você não sabe se comportar durante uma reunião, você tem medo de uma reunião, você precisa ter acesso ao nosso material, um material riquíssimo para você. Depois você vai coletar os documentos. Depois você vai iniciar o processo na prática. E depois que o seu CNPJ está aberto, você vai tirar a inscrição municipal, a inscrição estadual e os alvarás de funcionamento. Isso é basicamente um checklist para você abrir o seu CNPJ, fazer a sua primeira abertura mesmo sem experiência prática. E se você quer aprender tudo isso aqui de forma muito mais prática, muito mais aprofundado, com videoaulas, aqui abaixo tem um link do nosso treinamento. Vem aqui e conheça o nosso método Contador Ativo, que é um treinamento para você abrir o seu próprio escritório contábil, já com uma carteira de clientes, mesmo que você não tenha experiência prática. Então, quer conhecer? Clica aqui. E se você chegou até esse momento desse vídeo, parabéns pela sua dedicação. Não deixe de deixar o seu like e se inscreva no nosso canal, assim você recebe cada vez mais conteúdos como esse para te ajudar durante essa jornada de você começar o seu escritório contábil do absoluto zero. Até um próximo conteúdo.